Olá, bem-vindos ao Sacred Ground. Hoje celebraremos 75 anos do Dia da Vitória, mas celebraremos em alto estilo. É o desfile militar em Moscou comemorando os 75 anos da Vitória, o Dia da Vitória. Quando a gente fala em desfile militar, em parada militar, imediatamente o que vem em nossa mente? O desfile na Praça Vermelha em Moscou. Porque crescemos vendo essas cenas na televisão. Me lembro, nos anos 70, ocasionalmente existia um desfile, ele acontece todos os anos, desde 1945, então a gente ficava admirando aquelas imagens dos gigantescos caminhões russos puxando enormes mísseis balísticos capazes de destruir o mundo não sei quantas vezes, e ficávamos com medo e assustados com aquela demonstração de poder bélico que a então União Soviética fazia. Pois bem, acabou a União Soviética, acabou a Guerra Fria, mas o desfile da vitória na Grande Guerra Patriótica, aí vocês vão falar, o que é essa Guerra Patriótica? Grande Guerra Patriótica é como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, a participação russa na Segunda Guerra Mundial. Então, eles comemoram a vitória na Grande Guerra Patriótica com esse desfile gigantesco, um desfile imperdível. O desse ano, de 2020, foi especial. Por quê? Foram 75 anos completados da vitória sobre as forças nazistas. Obviamente, seria uma grande festa. Os alemães se renderam em 8 de maio de 1945, mas na Rússia já era mais da meia-noite, havia virado o dia no calendário, então os russos sempre fazem o desfile no dia 9 de maio. Todo dia 9 de maio acontece o grande desfile. De vez em quando, obviamente, alguns são especiais, porque são datas comemorativas, como os 75 anos. Como foi também o primeiro desses desfiles, em 9 de maio de 1945. Foi a celebração da vitória final contra a Alemanha. Lógico que os russos tinham muito o que comemorar. Desde a Operação Barbarossa, em 1941, que foi a invasão da Rússia pelas tropas alemãs, a Rússia, a União Soviética, ficou ameaçada de uma derrota catastrófica. Os alemães invadiram em 3 frentes, ao norte, pelo centro, diretamente contra Moscou, e ao sul, buscando os campos do Cáucaso, e a batalha decisiva ali se deu em Stalingrado. Pois bem, os alemães lutaram em 3 frentes e empurraram os soviéticos para o interior de seu país. Moscou chegou a ser evacuada em 41, 42, as fábricas foram desmontadas e levadas para os Montes Urais, e cavaram-se trincheira nas ruas esperando os tanques alemães, que chegaram a 30 quilômetros
chegaram a avistar as torres do Kremlin. Mas os russos contra-atacaram, porque as linhas de suprimento, obviamente, alemãs estavam muito estendidas, não chegava na ponta a munição, fardamento adequado ao inverno, mesmo comida. Então os alemães se viram numa situação muito difícil e expostos ao contra-ataque russo, que veio, mas levou-se um tempo até que os alemães fossem expulsos da Rússia e por fim derrotados em Berlim. O desfile de 9 de maio de 1945 celebra isso. Então vocês veem tropas de todos os países, de todas as regiões que compunham a então União Soviética, equipamentos, tanto equipamentos que os próprios soviéticos desenvolveram, como o revolucionário tanque T-34, como os Katyusha, lançadores de foguete, e equipamentos que ingleses e americanos enviaram para os soviéticos lutarem contra a Alemanha. Esse desfile, em maio de 45, celebra essa vitória, mostra a força já que a União Soviética expõe ao mundo. Olha, derrotei os nazistas e não mexam comigo porque eu ainda estou mobilizado, estou muito forte. E também os soviéticos pegam todas as bandeiras dos regimentos alemães que eles derrotaram e a cada regimento russo que desfila, eles jogam a bandeira aos pés de Stalin durante esse desfile. Essa cena ficou famosa das bandeiras alemãs sendo arremessadas aos pés de Stalin durante o desfile de 9 de maio de 1945. Obviamente isso ficou marcado na história militar russa, porque é a celebração primeira da vitória e é a grande vitória soviética contra o inimigo nazista. A tradição, obviamente, foi mantida e os desfiles acontecem todos os anos desde 1945. Em 2020, no entanto, o desfile não aconteceu no dia 9 de maio. Por quê? Por conta, obviamente, do coronavírus, da pandemia global, e o desfile teve que ser cancelado, porque naquele momento Moscou e boa parte da Rússia estava passando por uma crise de saúde. E no momento que eu estou aqui gravando esse programa, ainda está sob quarentena a Rússia, mas aos poucos estão liberando. O desfile não aconteceu no dia 9 de maio, mas aconteceu no dia de São João, no 24 de junho. E os russos puderam celebrar em alto estilo, não do jeito que eles queriam. Haviam feito convites a autoridades do mundo inteiro, ao primeiro-ministro da Inglaterra, ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente da França, mas a maioria não compareceu. No entanto, não faltaram autoridades e não faltaram atrações nesse desfile. Entre os presidentes que estiveram prestigiando o desfile estão o presidente da Bielorrússia, o presidente do Cazaquistão, o presidente do Quirguistão, o presidente da Moldávia, o presidente da Sérvia, o presidente da Ossétia do Sul, o presidente do Tajiquistão e muitas outras autoridades, como embaixadores e outros presidentes, principalmente de países que compunham a antiga União Soviética. Houve o desmembramento quando acabou a União Soviética e criou-se a Comunidade dos Estados Independentes, que são muito ligados à Rússia e a quem o Vladimir Putin tem muita ascendência. Como todos os anos, o desfile começa às 10 horas em ponto após as badaladas dos relógios do Kremlin. Да,
Após as 10 horas, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, dirige-se às tropas e é saudado por elas com o já famoso grito de Urra! Em seguida, ao som da belíssima banda marcial de Moscou, as forças começam o desfile. E aí tivemos forças de manutenção de paz do Azerbaijão, da Armênia, guarda de honra das Forças Armadas da Bielorrússia, guarda de honra de serviços triplos da Índia, a 36ª Brigada de Assalto Aéreo do Cazaquistão, o Instituto Militar das Forças Armadas da República do Quirguistão, o Batalhão de Guarda de Pequim, da China, uma Companhia de Guarda da Moldávia, Unidade Mista de Forças Armadas da Mongólia, Unidade de Guardas Sérvios, guardas do Batalhão Independente do Turquemenistão e também do Ministério de Defesa do Uzbequistão. Essas tropas desfilaram celebrando as forças soviéticas que venceram os nazistas e que hoje, como eu disse, fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes e alguns outros convidados que eu citei. Após as tropas convidadas, mais de 13 mil soldados russos também desfilaram. Entre os militares russos, é considerado uma honra se tornar membro de desfiles militares em datas simbólicas. Cada soldado que marcha na Praça Vermelha nessa data recebe uma medalha, férias de uma semana e até bônus adicionais. As moças que defendem a pátria também se uniram às tropas regulares na Praça Vermelha. Havia cerca de 400 militares mulheres marchando ao lado de homens da Rússia e de todo o mundo, e marchando com muito brilho. As tropas russas que desfilaram, muitas delas tinham uniformes que remetiam à Segunda Guerra Mundial, uniformes históricos. Outras tinham seus uniformes tradicionais e aí estão incluídos fuzileiros, marinheiros, soldados especiais, de tropas especiais, soldados regulares de infantaria, soldados do ar também estiveram desfilando e soldados das unidades de artilharia e blindados. Logicamente, a parte mais esperada do desfile são os blindados. E os russos não poupam quando se trata de desfile de blindados. Esse ano foi um show. O T-34, o tanque lendário que virou o jogo na Grande Guerra Patriótica, todos os anos abre o desfile. Se vocês observarem, esses tanques soviéticos, T-34 da Segunda Guerra Mundial, estão instalando de novo, mas não foram refeitos ou reformados. Na realidade, os russos compraram de volta do Vietnã uma série de tanques T-34 e Su-100, tanques da Segunda Guerra Mundial, para aproveitarem em desfiles e em exposições. Então são tanques que serviram na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria e também serviram até na Guerra do Vietnã e agora voltaram para desfilar na Praça Vermelha. Então, após os T-34/85, que é o canhão de 85 mm, vieram os tanques destruidores de tanques Su-100, também uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. Após os veteranos da Segunda Guerra Mundial, tivemos então a oportunidade de observar o que há de mais moderno em blindados na Rússia. Desde estações remotas de armas como Arbalet e sistemas da TGM móvel, veículos de combate à infantaria BMP-2, e aí vêm as joias da coroa. O moderníssimo tanque de batalha de geração 5, Main Battle Tank T-14 Armata, um dos tanques mais modernos do mundo,
e em seguida o veículo de combate de apoio blindado, o BMPT Terminator, uma das armas mais mortíferas que existem em qualquer divisão blindada da Terra. Tivemos também a oportunidade de observar tanques de guerra modernizados T-72, T-80 e T-90, que são tanques, o T-90 principalmente, o T-72 modernizado, eles são muito equivalentes ao Armata T-14, mas o Armata tem muito mais tecnologia embarcada. Depois vem o segmento dos mísseis, e entre esses destaca-se principalmente o TOS-1 Buratino, que é uma arma termobárica montada no chassi do tanque T-72. É algo de assustador esse Buratino. E não poderia faltar, obviamente, os sistemas de mísseis, né? Aqueles caminhões gigantescos com mísseis maiores ainda. E aí vem os sistemas SAM, os sistemas S-400, o sistema 3K-60, o míssil Ural Typhoon e outros mísseis, inclusive um gigantesco ICBM no lançador transportador montado sobre rodas 15U-17-5M, também um gigantesco veículo com um míssil maior ainda. Para fechar o espetáculo, um grande espetáculo aéreo. Após a passagem do último blindado, os olhos se voltam para os céus e surgem primeiramente os helicópteros, como o Mi-26, o gigantesco helicóptero de transporte, e ladeado por helicópteros de combate como o Mi-8, o Mi-35 e o Kamov Ka-52, e outros helicópteros também. E após a passagem dos helicópteros, os aviões. Destaque para o Tupolev Tu-160, o maior bombardeio tático russo, ladeado por outros Tupolev menores, e os MiGs, obviamente, o MiG-29, o Sukhoi Su-24, o MiG-31K, o Sukhoi Su-57, o mais moderno caça russo, acompanhado de Sukhois Su-35, Su-34, Su-30 e o Mikoyan MiG-29 do esquadrão de demonstração Swifts. E falando em esquadrão de demonstração, quem fechou foi o Russian Knights, os Cavaleiros da Rússia, em seu Sukhoi Su-30, deixando as cores
azul, branca e vermelha, as cores da bandeira russa nos céus de Moscou, fechando essa parada maravilhosa. Imagine o privilégio de quem estava sentado ali na Praça Vermelha assistindo o desfile. Isso é para poucos, só convidados que conseguem sentar ali na arquibancada, e a população de Moscou fica observando os tanques se movimentarem nas ruas paralelas. Mas a Rússia tem muitos atrativos em história militar. E pensando nisso, nós iremos em 2022 visitar a Rússia. Nós começaremos pelo sul, por Stalingrado, hoje chamada de Volgogrado, e de lá subiremos para Moscou, e de Moscou iremos a São Petersburgo. Visitaremos locais inesquecíveis. Em Volgogrado e Stalingrado existem vários museus que celebram a Batalha de Stalingrado e a vitória soviética. A grande estátua da deusa da vitória está na colina Mamaev-Kurgan, que foi aonde a batalha se tornou mais renhida em Stalingrado, e ali foi sobre os escombros e sobre os restos mortais de muitos soldados foi erguido esta gigantesca estátua que nós iremos visitar. Em Moscou visitaremos o Parque Patriota e a Catedral das Forças Armadas Russas, que a gente já fez um programa aqui sobre eles. Quem não viu, ao final vou deixar na descrição o link, você pode assistir. E existem em Moscou dezenas de atrações que visitaremos, tanto turísticas quanto históricas. Depois pegaremos o trem-bala e iremos para São Petersburgo na parte final desse giro em 2022. E em São Petersburgo também visitaremos muitas atrações, tanto histórico-militares quanto turísticas. Fica aí o convite para você para marchar conosco em 2022 pelos terrenos, pelos campos da Rússia, e conhecendo um pouquinho da história da Grande Guerra Patriótica. Tá bom, pessoal? Fica o convite. Quem quiser saber mais detalhes, em breve estaremos fazendo uma live, eu vou divulgar tanto aqui quanto na nossa página no Facebook, estejam atentos, ou entrem em contato pelo WhatsApp, você tem aí na descrição o nosso WhatsApp e os meios de entrar em contato conosco, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar, indicar a nossa página para outras pessoas, fazer ela crescer, porque quanto maior for a página, maior serão as histórias que iremos contar aqui, com certeza. Para isso você pode pagar em até 24 vezes a sua jornada, que inclui avião, hotel, trem, guia. Nós acompanhamos vocês desde a saída em São Paulo, em Guarulhos. Enfim, é uma oportunidade única de ir num grupo bem bacana, conhecer essas maravilhas todas que tem na Rússia, para quem gosta, obviamente, de história e principalmente história militar. Tá? Espero o seu contato, a gente já está fechando o grupo, né? Garanto o seu lugar desde agora. Espero que tenham gostado do desfile, quem sabe um dia não iremos especificamente nesse desfile para observar essa grande festa cívico-militar que acontece todos os anos. Até a próxima!